Bom dia, eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de juntos podermos adorá-lo, ouvir uma instrução para as nossas vidas. Que bom que estamos aqui nesta manhã para louvar, adorar o Senhor e ouvir algo especial, algo que venha trazer frutos em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 139, Salmos 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Amém, irmãos? Então o Senhor conhece tudo de nós, irmãos. Nosso pensar, o nosso agir, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos, o Senhor conhece. Que nós possamos agradar o coração de Deus, que possamos estar presente aqui nas escolas bíblicas dominical. E é aqui que nós aprendemos, aqui que nós vamos conhecer essa palavra, aqui que nós vamos entender tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares. Ó Senhor, penetra ali, enche ali de alegria, traz ali uma palavra, traz ali uma solução, porque o Senhor é o nosso recurso, a nossa fortaleza. Esteja conosco, Senhor, nesta manhã, fala conosco e nos conduza. É que nós clamamos e pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a Bíblia aí, por favor, em 2 Coríntios, leamos aí o versículo 5, para a gente continuar. Essa ideia de suficiência humana, suficiência divina, ela precisa ser entendida. E tudo isso pela fé. Em 2 Coríntios capítulo 3. Todo mundo achou? Amém? 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos inserir a fé aí. 2 Coríntios capítulo 3. Paulo está dizendo assim, dele, dos outros, e de toda uma situação envolvendo as pessoas. Posso ler? Amém? Paulo diz assim: não que por nós mesmos. Esse é o tipo de autoavaliação que a igreja cristã precisa fazer. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, em termos de verdade, em termos de doutrina, em termos de encaminhamento relacionado ao que Deus pensa, ao que Deus sente e ao comportamento de Deus. Paulo está fazendo referências de uma abrangência que vale a pena você refletir. Sejamos capazes de pensar alguma coisa. E ele continua dizendo assim: como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a gente continua a escola dominical a partir dessa explicação. Deus sabe que todas as pessoas precisam de certos
recursos, amparos nos caminhos dos quais elas estão percorrendo. E nós podemos afirmar de uma forma previsível, porque isso sempre acontece, sem provisão a caminhada das pessoas, elas são interrompidas. Então, Deus, ele tem uma autoconsciência em relação a isso. E quando se fala em caminhada interrompida, quer dizer o seguinte: a caminhada das pessoas interditadas, o que acontece é que elas param, ou se desviam, ou se estagnam. Alguma coisa acontece. E a fé, ela vai entrar dentro desses contextos, porque é a fé que faz a afirmação continue. É a fé cristã que faz a condição de impulsão vai melhorar. Então a gente precisa entender isso. O que Deus tem a ver com os seus caminhos? O que Deus tem a ver com isso? Tem tudo a ver, principalmente se você estiver andando dentro de uma consciência de que está sendo direcionado por Deus. E o que você precisa de inserção nesse caminho? Você precisa de fé. E Deus, ele se torna responsável pelos apontamentos dos caminhos, os quais ele faz, e ele na realidade vai dentro desse segmento, porque ele mandou você andar nesse caminho. E como que você vai entendendo isso, descobrindo isso? Como que você vai se apropriando disso? Pela fé. Não tem outro mecanismo. A gente vê biblicamente que Deus se torna responsável pela indicação que Ele te faz, pelo apontamento que Ele te faz, pelo caminho que Ele pede para você andar. E quando você vai lá no Velho Testamento, você vê exatamente isso acontecer na saída de Israel do Egito. Deus, ao sair, traça um caminho para Israel andar. A história da igreja, antes da igreja, ela é traçada dessas intervenções divinas. E aí você logo pode concluir: Deus também vai fazer com que o meu caminho, ele tenha um planejamento, um segmento. Depois da libertação que Israel recebe no Egito, Deus traça um caminho e se torna responsável por aquilo que traçou. E a gente vai entendendo isso em todos os contextos da Bíblia. Foi Deus quem traçou um caminho para Saulo no caminho de Damasco. Foi Deus quem traçou um caminho para Pedro e João quando eles estavam pescando. Então a gente vai dentro desse contexto, sabendo, entendendo, na escola dominical de hoje, que todos os caminhos, todos direcionados por Deus, indicados por Deus, movimentados por Deus para que você siga, todos esses caminhos possuem uma responsabilidade divina. E Ele sabe exatamente o que vai fazer com você nesses caminhos. E a gente sabe na prática da vida, do dia a dia, que esses caminhos possuem testes, curvas, muros, possuem na realidade portas, possuem morros. Esses caminhos possuem vistas das mais variadas, retas, desertos, paisagens magníficas, possuem montanhas, possuem também belezas e uma série de suprimentos. Porque se Deus não suprir, as pessoas são interrompidas, elas param. Dentro ainda desse segmento racional, que a gente está aí vendo possibilidades, Deus
muitas vezes, não poucas, ele não é percebido nos próprios caminhos que ele traça. Parece uma situação antagônica, né? Contrária. Deus traça o caminho, coloca a pessoa no caminho, e ele mesmo, às vezes, não poucas vezes, não é percebido nesse próprio caminho. Por quê? Possivelmente por causa das circunstâncias. Porque no caminho de Deus tem certas circunstâncias que são circunstâncias que apertam, circunstâncias que mandam parar, circunstâncias que dizem para você: continue, ande rápido, ou um pouco mais rápido. Então a gente vê esses caminhos. Como pode ser um caminho traçado por Deus? Como pode ser um caminho designado por Deus, com tantas barreiras, com tantas dificuldades? E é nesse caminho que a fé tem que ser inserida. E é nesse caminho que você só compreende pela fé. Nesse caminho que Deus traça, você ouve nas conversas informais, dentro e fora da igreja, várias expressões de descontentamento, de queixas, de críticas, de falhas, de momento onde pessoas na realidade censuram as condições do próprio caminho. Isso porque a fé, que deveria ser o olhar para se enxergar exatamente como Deus quer, exatamente como Deus planejou, ela tem e está tendo algumas dificuldades no caminho. Jesus Cristo, ele faz vários apontamentos sobre a fé. Homem de pequena fé, tenha fé, creia somente. Ele trabalha muito na sua relação com as pessoas a respeito da fé. Israel não conseguia ver do Egito à terra de Canaã um bom caminho. Possivelmente por causa das dificuldades, dos trabalhos, dos esforços, possivelmente por causa dessa ideia de regra que Deus coloca no caminho que Ele faz, porque Deus coloca certas regras, regulamentos. Todo o caminho de Deus, sem exceção, possui regras e regulamentos. Todo caminho precisa de placas. Todo caminho. Principalmente que, vendo a Bíblia, o caminho que Deus faz é um caminho que Deus já está lá, que já conhece do início ao fim, mas que as pessoas que estão indo, caminhando, andando e praticando dia a dia o exercício nesse caminho, nunca conhecem o amanhã. E as placas, elas são regulamentadas justamente para se falar a respeito do amanhã. Então há de se crer, há de se ter fé em cada placa que Deus coloca no seu caminho. Existem placas das mais variadas indicações, placas que dizem exatamente para que você vire à esquerda, vire à direita, vá devagar, cuidado com lombadas. Animais na pista, deixa passar primeiro. Placas que representam um momento de descanso, descanse, encha o combustível. Enfim, Deus cria na sua vida regulamentos para que você possa de fato desfrutar no caminho. E é interessante que Deus não faz isso fora de um objetivo que não seja te proteger e fazer você ter um bom resultado. Então você precisa entender isso. E é por isso que a fé, ela precisa ser inserida no caminho. A fé é o principal elemento, principal mecanismo que você tem para andar com Deus. Você pode andar com Deus de várias maneiras. Você pode andar com Deus dentro de certos aspectos variados
mas que não darão o total ou a totalidade do resultado que se pretende. Só a fé, ela consegue extrair dessa relação, você e Deus, o melhor resultado. Por isso você tem que cuidar da fé. Por isso a igreja primitiva lutava no início dos séculos pela fé. Por isso, quando surgia uma heresia dentro da igreja, as pessoas se posicionavam e diziam: isso não, Cristo não disse isso, não é assim. Por quê? Porque o que dá certo é aquilo que Deus diz, não é o que você pensa, não é o que a igreja quer pensar, não é o que o mundo diz. Uma frase importante para se pensar em relação a animar as pessoas, a evangelizar as pessoas, é que você não deve tentar evangelizar as pessoas sem o evangelho. Como é que você evangeliza uma pessoa sem o evangelho? Mas a igreja atual, ela está tendo muitas dificuldades em relação a isso, porque ela tenta evangelizar sem o evangelho. Ela tenta pregar sem o evangelho. Ela tenta se relacionar uns com os outros sem o evangelho. Ela tenta captar Deus sem o evangelho. E isso não vai dar certo. Nunca deu. A fé, ela precisa ser alimentada para que ela se fortaleça no caminho. Porque quando você verificar uma curva no seu caminho, e curva não se vê a totalidade, não se tem a visão total, precisa ter fé. Quando você tiver de subir uma grande montanha no seu caminho, você precisa de fé, porque montanha precisa de esforços. Então a gente precisa entender isso. Você não pode menosprezar a fé, você não pode ignorar a fé. Você tem que alimentar a fé para que ela se fortaleça, para que você, subindo o seu morro, você suba com fé. Para que você na sua vida, fazendo a sua curva, você faça com fé, crendo que Deus vai estar lá, do outro lado, apesar da sua ausência de visão. Nesse caminho que você está, você vai precisar de uma coisa chamada invocação. Você vai precisar no seu caminho de chamar Deus para que Ele apareça, para que Ele fale com você, para que Ele se manifeste, para que Ele te dê uma orientação, para que Ele se apresente nessa manifestação, para que você se sinta seguro, em paz, confiante. Mas como você vai invocar sem fé? Você precisa da fé. Pastor, então eu estou numa situação complicada. Não é uma situação complicada. É uma situação que você tem que resolver, porque a Bíblia vai fazendo apontamentos solucionativos em relação a isso. No seu caminho você precisa invocar Deus, chamar Deus. E isso diz respeito à presença de Deus de forma sobrenatural, para que Ele fique ali presente. Todo caminho tem rio, todo caminho tem deserto, mas também tem mananciais. E é a fé que vai tornando tudo isso possível. A invocação de Deus, em nome de Jesus, dentro dessa condição, para que Ele se apresente e te anime. Diga para você, no seu morro, que morro não é fácil, tem montanha que realmente é difícil de escalar, mas com a presença de Deus, é Ele quem diz para você: pode ir que você vai dar conta. Só que para isso você precisa da fé. Mas como que eu no meu caminho vou invocar Deus sem fé? Como que eu no meu caminho vou conseguir acreditar em Deus se a fé me faltar? Por isso eu preciso alimentar a minha fé cristã.
De forma que o próprio cristianismo me deu uma condição para que a minha fé surja, apareça e se presencie. E nessa condição eu consigo invocar Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Quantas pessoas não conseguem entender a presença de Deus, de que Deus está presente, por isso tomam decisões das mais variadas. Quando você vai bater um papo com um irmão dentro da igreja, fora da igreja, em lugares diversos, a Bíblia parece assim dizer que existem níveis de fé. Níveis. Existem níveis que são péssimos. Existem níveis que são ruins de fé. Existem níveis de fé que eles são regulares. Outros níveis de fé atingem o patamar de serem bons níveis de fé. Outros, ótimos. Mas a meta é que você tenha um nível de fé excelente. E quando você vai em Romanos capítulo 14, versículo 1, você vê ali a expressão: acolhei o débil que é fraco na fé. Todo mundo corre esse risco. E diz o texto assim: acolhei o que é débil, fraco na fé, não para discutir. A fé fraca, ela muitas vezes permeia, ela anda dentro da igreja e ela é observada pelas conversas, pelos posicionamentos. Ela é vulnerável, sim, e ela precisa de ajuda. E quando você vai em Marcos, que é um texto que a gente já leu aqui muitas vezes, quando você vai em Marcos capítulo 9, 24, você vê no texto bíblico essa expressão: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então tem fé dentro da igreja de muitos tipos, de muitas maneiras. Fé dentro da igreja que realmente precisa ser trabalhada, ajudada. Ela precisa de o próprio Deus curar. Sabe o irmão que estava e não está mais? Que tinha fé e não tem mais? O que aconteceu com ele? Para onde que ele foi? Ele está em algum lugar. Essa fé você pode caracterizar como uma fé desgarrada. Ela estava e não está mais. Você vai conversar com muitas pessoas que têm outros tipos de fé, que precisam de ajuda de Deus. Conversa com uma pessoa que tem uma fé doentia. Como é uma pessoa que tem uma fé doentia? É uma fé que tem um certo limite. Ela não consegue, na realidade, dominar. Ela é dominada pela doença. Aí você vai classificando e vendo na Bíblia esses tipos de fé. Uma fé que se perdeu. Como que essa fé se perdeu? Ela se perdeu porque ela não foi guardada. Ela não foi valorizada. Meu Deus. E essa fé que as pessoas estavam indo tão bem, e de repente pararam. De repente você assusta e diz: o que aconteceu? Parece que houve uma quebra nessa fé. E há aquela fé que você sabe, como diz o texto em Romanos 14:1, que é a fé fraca, vulnerável. Por que ela é fraca? Por que essa fé ela não faz o que ela tem que fazer? Porque ela tem uma superficialidade. A gente precisa tratar disso. Não tem problema a gente diagnosticar dentro da igreja a deficiência. A gente não pode ficar nela, na deficiência. A gente tem que procurar uma solução. Então, quando você vê um irmão que era e não é,
que estava e não está mais, se afastou, saiu da rota. Isso diz respeito a uma visão que precisa ser retomada. Os discípulos de Jesus, após a crucificação de Cristo, eles penderam cada um para o seu lugar. Estavam agarrados a Cristo até a Santa Ceia do Senhor. Mas no encaminhamento da Santa Ceia do Senhor ao Getsemane, acompanharam, quando colocaram propositalmente, de uma forma soberana, Deus dentro do script, dentro do roteiro, do itinerário, quando colocaram a mão em Jesus, todo mundo sumiu. O que era agarrado desgarrou. A visão foi perdida. No caminho de Emaús, você vê dois discípulos argumentando exatamente isso. Cristo do lado, agarrado, e os discípulos do lado de Cristo, desagarrado. Aí você vai entender como solução. Essas pessoas precisam recuperar a visão, voltar a possuir o que possuíam. E não tente continuar no caminho que você está, fora do ponto de partida, onde a visão foi perdida. É só voltar, não vai dar certo. A solução da fé é voltar naquilo que deu certo para os desgarrados. Perdeu a oração? Você não vai preencher nada com outro tipo de atividade. Você precisa voltar à oração. Não tem jeito. Eu orava, não oro mais. Eu li a Bíblia, não leio Bíblia mais. Então eu estava agarrado, não estou mais. Como é que resolve isso? Eu tenho que voltar. Aí eu preciso de ajuda, possivelmente de uma visão mais apurada. Eu perdi a visão. Eu orava e não oro mais. Eu lia e não leio mais. E eu preciso entender isso em relação à fé. Claro que eu preciso. Voltar é que vai dar certo. Porque eu desgarrei. Não adianta mudar para longe, não adianta ter outro tipo de atividade, não adianta procurar outro sentido. O que vai dar certo é voltar e fazer aquilo que eu fazia antes. Isso para os desgarrados na fé. Só que tem gente que não está desgarrada dentro da igreja. Está com fé, mas está dentro da igreja com uma fé pessimista. E isso diz respeito a uma fé doentia, uma fé que não consegue acreditar. Uma fé dentro da igreja que não consegue ter perspectivas em relação a Deus. O que é isso? Isso é doença. E o que doença precisa? De cura. Porque toda doença incomoda. Toda doença condiciona as pessoas em certos limites. Toda doença tem o princípio de querer dominar, atacar, e não, na realidade, ser dominada. E é um impasse isso no interior da vida das pessoas. Elas estão doentes na fé, elas precisam serem curadas, e a consequência da doença é essa: não tem autoridade na fé nenhuma. A doença tira a autoridade da fé. E Deus dá autoridade pela fé. E eu preciso ter fé. Mas se a minha fé, ela tem limites, ela tem uma superficialidade, se ela está dentro de uma condição que a minha autoridade, ela não existe. Eu tenho fé, mas é uma fé sem autoridade, ela é uma fé doentia. A gente precisa de uma solução para isso. Espírito Santo de Deus, o Senhor precisa curar a minha fé doentia, porque é uma fé que não traz nenhum tipo de resultado. Estou na igreja por estar,
vivo no ambiente cristão por viver. É uma fé mórbida, apresentada na vida das pessoas como um esgotamento, como uma forma de falta de vigor, de prosseguimento. Essa fé precisa de cura. É uma cura que Deus dá, curando as pessoas das suas fés doentias, para fazer com que isso tenha profundidade. Uma fé doentia nunca alcança profundidade. Por isso a gente precisa falar com Deus. Senhor, usa a sua força para combater, para tirar a causa da minha fé doentia. E é por isso que 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Dentro de um contexto abrangente, a gente vai transpor essa palavra que se enquadre nisso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aí você vai conversando mais com as pessoas. Então a gente já viu a fé desgarrada, sim, uma fé doentia, a gente precisa de solução. Mas e aquele que você conversa e vê que a fé foi perdida dentro da igreja? Meu Deus, é aquela fé que não fica atenta para nada, não tem sensibilidade. Deus fala, não ouve. Deus se movimenta, mas não percebe. Onde na realidade não há entendimento necessário em relação a isso. A luz está presente, só que a gente fecha os olhos. Por que essa fé dentro da igreja ela foi perdida? Ela foi perdida por 3 aspectos. Ela se perdeu porque a gente não guardou a fé. Ela foi dada. A concessão da fé, ela vem por Deus. Deus é o grande ser. Deus é a pessoa responsável que dá fé às pessoas. E Deus deu. Só que ela não foi guardada. Por que você não guardou? Por vários motivos. Porque você não entendeu que ela tinha valor, porque você não entendeu que você precisaria dela no seu caminho, para subir os seus morros, para fazer as suas curvas, para enfrentar o seu deserto. Só que a fé, ela foi desvalorizada, e tudo aquilo que é desvalorizado, a gente não guarda. O outro aspecto, por que se perde a fé? Porque a gente mistura a fé com outras coisas. Quando Deus, aquele que na verdade concede a fé, te dá a fé, Ele vai ter o cuidado de dizer para você: não misture a fé que eu te dou com esse mundo, com certos pensamentos, com certas filosofias. O maior risco da igreja é você misturar a fé. Quando você mistura a fé original dada por Deus, pelo Evangelho, pelas Escrituras, se perde. Claro que perde. Mistura as coisas para você ver. Mistura. Quando se mistura, se perde a originalidade. Alguém vai predominar. Então quando se mistura a fé com o mundo, alguém vai predominar. Ou é o mundo ou é a fé. E a gente tem que entender isso. Outro aspecto que se perde a fé é o valor. A gente tem que entender o que significa a fé dentro da igreja. A fé são os seus olhos espirituais. A fé é o mecanismo que você se apropria daquilo que Deus vai falar com você, das promessas as quais Ele tem para a sua vida. Então pela fé você vê, pela fé você apropria, pela fé você anda, pela fé você se firma, pela fé você decide, pela fé você é salvo. Você tem que entender isso. Então para os perdidos, os que perderam a fé, como que se faz para resolver uma coisa que se perdeu, gente? Vai atrás disso, busca,
não tem outra solução. Então, quando você conversar com o irmão na igreja e você verificar que ele perdeu a fé, a gente não tem outra maneira, outro itinerário, outro caminho a não ser: irmão, deixa eu te ajudar a buscar de novo a fé que você perdeu. E como que se busca? Se busca pela saudade, pela falta que faz, pela compreensão de que se eu não buscar, não vai ficar bem. Essa é a primeira consciência. A fé faz falta às pessoas, e esse tipo de sentimento e entendimento tira o sentimento ou o entendimento que não pode faltar, precisa ser revisto dentro da igreja. Aí eu quero parar um pouquinho mais, porque a maioria das pessoas dentro da igreja, uma boa parte, estão com a fé perdida. E aí eu quero te incentivar e dar a dica bíblica: como é que se faz para se buscar novamente a fé. Primeiro, você não ajuda ninguém sem incentivo. Guarda que eu vou repetir isso aí. Você não ajuda ninguém sem incentivo. A pessoa já perdeu. Você tem que partir pelo lado do incentivo. E a ideia do incentivo é essa ideia de animar. Vamos lá, irmão, ore. Não, eu não estou conseguindo orar. Tudo bem, ore um pouco. Vou orar com você. Você não ajuda ninguém sem incentivo. Não se busca e se acha dentro de outras características que não seja incentivo, empenho e direção. Você não ajuda ninguém na sua casa, você não ajuda ninguém dentro da igreja, se não for a base do incentivo, do impulso, do movimento incentivador. E é exatamente isso que Deus fez com Pedro, com os discípulos. Morre Jesus, todo mundo o abandona. A fé foi perdida. Ok. O que Cristo faz? Ressuscita ao terceiro dia. Aparece para Maria Madalena, a incentiva. O mais desanimado, a pessoa que mais assim deveria e não fez, Pedrão. A Bíblia diz no original e fala a respeito da injúria que ele fez. Ele espraguejou Cristo. E sabe o que Cristo faz? E diz a Bíblia no Novo Testamento, Cristo diz para Maria Madalena, diz aos discípulos que eu vou ter com eles. E só de Pedro ele menciona a mão. Fala com Pedro que eu vou ter com ele. A gente vê que Jesus Cristo, ao encontrar com Pedro, começa a falar com Pedro: tu me amas? Ah, se fosse você, hein? Pedro, você me negou, me espraguejou. A Bíblia não fala o que Pedro falou no sentido de espraguejar, mas a ideia de espraguejar é falar realmente dentro de uma condição horrível. E aí vai Jesus, ele não cobra Pedro. Eu cobraria, você cobraria, a igreja cobraria. Ele não, ele diz: tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 perguntas com as mesmas frases, com os mesmos conteúdos, para no final dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. Você fez, Jesus Cristo, a recuperação da fé de Pedro pelo incentivo, pelo ânimo, pelo impulso do seu movimento benigno, misericordioso. A igreja tem que entender isso. Você só consegue readquirir o que perdeu na vida das pessoas como solução, baseado naquilo que tem se a oferecer. Jesus Cristo ofereceu algo a Pedro, e você tem que entender isso. Quando você quiser ajudar o irmão a recuperar a fé que ele perdeu, é bom que se apresente ele algo: irmão,
sua oração Deus vai ouvir, mas eu perdi a minha fé. Irmão, fala que Deus vai te atender, mas eu perdi a minha fé. Irmão, deixa eu orar por você, deixa eu falar com você que há um caminho, que há uma direção, que há um rumo, que há um sentido. E é exatamente isso, dessa maneira, nesse itinerário, que a gente ajuda as pessoas a recuperarem a fé que foram perdidas, apontando um caminho. E é exatamente isso que Cristo fez. Mas tem mais gente dentro da igreja com outro tipo de fé. Se existe uma fé doentia, se existe uma fé que se desgarrou, se existe uma fé que ela foi realmente perdida e precisa ser recuperada, existe uma fé dentro da igreja que ela ia bem, ela estava bem. Você olhava assim e dizia: glória a Deus, aleluia. Irmão, como você está bem, como você realmente fala com Deus, e Deus fala com você, você está indo bem, você está indo bem, você está indo bem. Só que existiu um motivo, que a gente não sabe o porquê, que aconteceu, que a fé foi quebrada. E quando se quebra um segmento, há uma estagnação, parou. E tem muita gente parada na igreja, muita gente que era e não é, que estava e não está, que possuía e não possui, muita gente. E quando se fala em quebrar, a única maneira de melhorar, dando uma solução a essa situação, é ligar isso, ligar novamente. Uma fé que partiu, ela foi uma fé que foi interrompida. Então a pessoa anda dentro da igreja, continua dentro da igreja, ela está dentro da igreja, ela exerce uma função dentro da igreja, ela na realidade faz as coisas dentro da igreja com uma fé quebrada, partiu. É uma fé que precisa ser novamente ligada, aprender a uma outra coisa que precisa de amarração, juntar de novo aquilo que foi separado. Quem? Como? Por quê? Quem separou? Como separou? Por que não? Não vá atrás dessas perguntas. Quem? Pode ter sido o diabo. Quem? Pode ter sido uma má interpretação que tivemos. Quem? Pode ter sido na realidade uma situação que aconteceu que não conseguimos identificar. Como isso aconteceu? A fé ela foi interrompida, quebrada. Como? Não vá atrás disso. Porque quando você fala como, o que você quer, quando você pergunta o porquê, o que você quer, quando você vai atrás do quem, o que você quer, é só achar um culpado. E quando você o achar, não vai resolver nada. Então o que você precisa é na realidade ligar novamente a quebra que deu, aquilo que aconteceu. E dentro dessa condição a gente vai andando um pouquinho mais. E o mais comum, onde as pessoas vão sorrir, vão te cumprimentar. E o mais comum, onde as pessoas vão falar com você: tudo bem, está tranquilo, vamos lá, vamos continuar. É uma fé fraca, exatamente essa descrita aí em Romanos capítulo 14, versículo 1. Que fé é essa, irmão, irmã? É aquela fé superficial que transita dentro da igreja, aquela fé rasa, aquela fé insuficiente, aquela fé que ela é nominal. É só uma fé nominal. Você é crente? Sou. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que Deus pode fazer por você? Acredito. Aí vai começar. Essa fé, ela não arrisca nada. Essa fé, ela não se prontifica nada. Essa fé na realidade não se coloca em posição alguma. Ela é superficial. Ela é aquela fé descrita em Ezequiel, aquela fé que só bate nos tornozelos. Nos tornozelos, o controle é seu.
Deus não te deu uma fé para que você controle a sua fé, mas para que Ele, pela fé que Ele te deu, leve você a águas mais profundas. A fé no tornozelo é a fé que, se der algum problema, você recua. E uma fé que recua é uma fé rasa, é uma fé superficial. Quando você vai ao mar e você fica bem na beiradinha, e se a onda vier, você consegue entender que ela vai chegar no máximo até os seus pés. Ali está tudo tranquilo. Qualquer situação, você dá alguns passos para trás. Qualquer situação, você tem controle. O Deus do cristianismo não chamou você para controlar nada, mas para que Ele controle e você desfrute disso, do controle que Ele tem. Se Deus me chamar para que eu controle, que utilidade só tem, Deus? Qual que é a sua interferência então em relação à experiência que eu possa ter com o Senhor? Se é para mim controlar, deixa comigo. Mas quando Deus controla, eu entendo que eu preciso praticar a fé, exercitar a fé, ocupar-me com a fé em Deus e acreditar que Deus tem controle, que Ele se manifesta, que Ele se preocupa em mim. Como que eu vou experimentar a preocupação de Deus, a ocupação antecipada de Deus, o amor de Deus, se eu controlo? Como? O que eu controlo não preciso de ninguém. Claro que não. Uma coisa é Deus me dar o controle e me dar consciência disso, como deu a Paulo, onde está escrito: nossa suficiência vem de Deus. Então eu sei que eu controlo, mas eu controlo dentro de um controle que Deus tem. Agora, eu controlar, achar que Deus não está inserido naquilo, aquilo vai me fazer um mal, porque a suficiência vem de Deus. Então a fé fraca, ela tem essa condição, ela não tem efeitos operantes, ela não faz nada, ela não acontece nada, ela não espera nada, ela não tem resposta, ela anda por andar, ela caminha por andar, ela é nominal. Fé cristã nominal. E isso é muito comum nos nossos dias e nas nossas comunidades, e a gente tem que entender isso, porque fé foi dada e é dada por Deus para que você se aproprie, pegue. A fé ela é dada e foi e é dada por Deus para que você enxergue coisas que o mundo não vai enxergar. E eu preciso buscar uma solução para essa fé fraca, porque Jesus fala isso. Quando Jesus diz homens sem fé, quando Jesus diz incrédulos, quando Jesus diz não fiz mais milagres por causa da incredulidade deles, o que Cristo está dizendo na realidade é o seguinte: a fé de vocês é fraca. Vocês precisam nutrir essa fé, aprofundar essa fé. Então eu preciso buscar uma solução para isso. E a solução que eu tenho para isso é, na realidade, buscar uma proximidade do próprio Deus. Fala comigo, Deus, que eu posso entrar nessas águas e não ficar só nos tornozelos. E quando eu quiser sair de uma fé fraca para aprofundar a minha fé, isso diz respeito à entrega. Se não tem entrega, não tem fé aprofundada. Se não tem entrega, não tem nenhum tipo de risco, porque fé profunda tem riscos. Qual é o risco que eu corro? Acreditando de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o entendimento em Deus. Qual que é o risco que eu corro? Eu corro o risco de Deus fazer aquilo que eu não esperava. Eu corro o risco de Deus traçar um caminho que eu não imaginava.
Qual que é a garantia então que eu tenho, que eu posso me arriscar a Deus? Quer dizer, tudo bem, Senhor, deixa eu dialogar contigo. Se o pastor Santos está dizendo que eu preciso ter uma fé mais aprofundada e sair da minha fé nominal, uma fé rasa, uma fé que não tem nenhum tipo de efeito operante, ela não opera nada. Se é assim, como que eu faço então? Eu me entrego e vou me arriscar? Deus, risco? Sim, o cristianismo é um grande risco. Mas Deus, qual é a garantia que eu tenho de que vale a pena? Você tem que pensar nisso. Aonde que está aí o valer a pena? O valer a pena está naquilo que a Bíblia diz a respeito do próprio Deus. A Bíblia diz que Ele é misericordioso. A Bíblia diz que nele tem benignidade. A Bíblia diz que a sua vontade, ela é boa. A ideia de ser bom não é a ideia de não ter aperto. Para Deus nunca foi. A Bíblia diz que a sua vontade é perfeita, quer dizer, vai ter um resultado. A Bíblia fala que a sua vontade é agradável. A agradabilidade para Deus não diz respeito à comodidade, à rede, nada a ver. Diz respeito a uma situação que vai ser favorável. Essa é a minha garantia. A garantia que eu tenho. E eu tenho que entender isso. Então, feito isso, diagnosticado isso dentro da igreja, eu tenho que pensar: Deus, me ajuda. Exatamente o que disse o homem que precisava de Jesus, do poder de Jesus, da intervenção de Jesus, e não sabia o que fazer, e não tinha como fazer. Ele diz exatamente o que nós, a igreja, precisamos dizer a Cristo: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque Deus, uma fé desgarrada, ela precisa ser corrigida. Uma fé que é doente, Deus, ela precisa ser curada. Uma fé, ó Deus, que se perde, ela precisa ser achada. Senhor, uma fé que se quebra, ela precisa de ter liga de novo, de voltar ao caminho de novo. Me ajuda. E uma fé fraca, Deus, ela precisa ser aprofundada. Eu não posso ficar onde eu estou, sem expectativa, sem resultados, sem respostas, sem visão, sem nada, sem o Senhor. Porque uma fé nominal é uma fé religiosa só. E eu preciso entender isso para melhorar, porque eu tenho que entrar na atitude da renovação. E eu tenho que entender isso. E ainda concluir que não é a minha fé que me salva. Estou falando de fé, dando importância à fé, dando valor à fé, dizendo que a fé realmente ela precisa de um lugar destacado de todos os outros lugares da vida cristã, ok? Mas não é minha fé que me salva. Eu preciso dessa fé para me unir a um outro tipo de aspecto, porque eu preciso da fé ligada à verdade e não ligado a outro tipo de segmento que não seja o próprio Deus. Então, uma fé que acredita em heresias, em mentiras, que não se importa com a verdade, com a doutrina bíblica, não é uma fé também que vai trazer resultados. Essa fé que não se importa com aquilo que Deus diz na Bíblia, ela vai continuar sendo uma fé desgarrada, doente, perdida, fraca. Mesma coisa. Então eu preciso da verdade. E é dentro desse contexto que eu vou vendo, e já disse aqui semana passada, volto só para enfatizar, é a ideia de Saulo. Ele tinha uma fé zelosa. Fé zelosa, sacrificial, um cara temente a Deus. Paulo, você ia para o inferno. Foi Jesus que desceu você do cavalo em Damasco e deu a você uma fé acertada. A sua fé, Paulo, não ia te salvar.
A sua fé, Paulo, não ia resolver o seu problema, porque fé tem que estar ligada à revelação da Escritura, à revelação profética, ao que diz a Escritura, e é isso, ou dentro disso, que você tem que entender. Então eu preciso finalizar, porque o horário já deu e as irmãs precisam irem fazer almoço. É verdade, a minha fé, ela precisa da verdade de Deus, do conhecimento de Deus. Isso é importante. Por isso Deus me dê fé, para que eu dê importância àquilo que o Senhor diz, ao conhecimento que o Senhor tem. E dentro dessa condição, eu entenda, ó Pai, que a minha fé, ela vai me trazer segurança, paz. Ela vai me trazer, na realidade, capacidade de decidir pela fé. E assim, eu vou aproveitar o caminho. Lembra do caminho na escola dominical de hoje? Deus tem um caminho, você está no caminho. Só que se você não tiver fé dentro desse caminho, você está em apuros. Você precisa de fé nesse caminho que você está com Ele. E que Deus te abençoe. Venha Felipe, venha André. Vamos finalizar, fazermos uma oração. Você precisa de fé. Enquanto os meninos vêm, eu já vou encerrando daqui, fazendo uma oração, para que você entenda isso. Você não pode continuar sem fé. Você não pode deixar que seu irmão que esteja do seu lado fique sem fé. Vamos orar, pode ficar assentados, vamos orar, falar com Deus. Deus, ajuda-nos, ó Deus. Todos nós temos um caminho especificado pelo Senhor. Nesse caminho que o Senhor nos colocou, precisamos ter fé. Fé para te invocar, para fazer o Senhor presente, para que quando a gente for fazer a curva, a gente entenda que o Senhor está lá do outro lado e que a gente pode confiar. Fé para subir essa montanha no nosso caminho, invocando o Senhor para que o Senhor nos diga que a gente pode ir, que foi algo preparado pelo Senhor, algo que vai nos exercitar, algo que vai fazer com que a nossa fé em exercício, nós, na ocupação da fé, no movimento da fé, experimentemos o Senhor, porque a fé é para isso, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, livra-nos dessa fé que desagarra, essa fé, ó Pai, que um dia tá, um dia não tá, essa fé, ó Pai, que precisa voltar à visão. Livra-nos, ó Deus, dessa fé que é doentia, essa fé pessimista, que não vê perspectiva nenhuma, que não vê solução nenhuma no Senhor, uma fé que é muito natural, uma fé, ó Pai, que tem uma naturalidade predominante. Ajuda-nos nisso, Deus, em nome de Jesus. Senhor, se temos também ou estamos tendo essa fé, ó Pai, que se perdeu, estávamos bem, orávamos, líamos a Tua palavra, estávamos no caminho com paz, com alegria, e de repente tudo se perdeu. Deus, nos ajude pelo incentivo que o Senhor dá, Deus Espírito Santo, a recuperar a nossa fé. Senhor, se a nossa fé ela é rasa, essa fé que nos dá medo de arriscar, que não nos deixa ir para lugar nenhum, ainda que o Senhor diga, venha, ainda que o Senhor fale, vá, e a gente não vai, a gente fica, a gente é temeroso. Senhor, nos ajude removendo dos nossos corações uma fé rasa, uma fé superficial. Nos ajude, Deus, a arriscarmos diante de Ti, porque a nossa garantia é que o Senhor sabe o que faz, é que o Senhor sabe onde nos levar. Tenha compaixão de nós, melhore a fé do nosso povo congregacional, para que a nossa fé saudável, ó Pai, ela Te veja o seu movimento, espere no Senhor, esteja confiante, ó Deus, nas suas ações, entenda, ó Pai, e possamos apropriar do amor
que o Senhor tem liberado nos nossos corações. Ajuda-nos nisso, Deus. Tenha compaixão de nós. Dá-nos uma fé saudável, uma fé, ó Pai, que as circunstâncias podem estar realmente atropelando, podem estar dentro de uma condição, ó Pai, quase insuportável, mas que a fé, ó Pai, olhando para o Senhor, não guiado por vistas, mas olhando para o Senhor, a gente entenda e saiba que o Senhor tem uma solução para tudo. Abençoa o teu povo, nós os abençoamos, em nome de Jesus do altar. Amém.